Teve uma noite que acordei com sede. Fui na cozinha, bebi água, voltei pro quarto. De manhã, o copo estava lavado e guardado no armário. Eu moro sozinho. Fala, conto mistérios. Aqui é o Carlos, 28 anos. Trabalho com TI, home office desde a pandemia. Sou daqueles caras meio nerd, fica em casa, joga videogame, pede comida por app. Vida tranquila, sabe? Aluguei um apartamento em Porto Alegre em março de 2023. Zona Norte. Prédio antigo, mas bem conservado, segundo andar. Um quarto, sala, cozinha, banheiro. 50 metros quadrados. Perfeito pra mim. O prédio era daqueles dos anos 70. Corredor estreito, portas de madeira pesada, piso frio. 8 apartamentos no total. Vizinhança tranquila. Uma senhora idosa de um lado, um casal jovem do outro. O resto era gente que eu via pouco. Mudei sozinho. Poucos móveis. Cama, computador, uma TV. O básico. Não tenho muita coisa. Minimalista por preguiça, não por escolha. As primeiras semanas foram normais. Trabalhava durante o dia, jogava à noite, dormia tarde. Rotina de solteiro. Pedia comida umas 3, 4 vezes por semana. Pizza, hambúrguer, japonês. O delivery conhecia meu endereço de cor. O apartamento era silencioso. Às vezes eu ouvia os vizinhos. TV ligada, gente conversando, mas nada muito alto. Barulho normal de prédio antigo. Comecei a notar as coisas pequenas na terceira semana. Tipo, eu deixava a porta do banheiro aberta. Sempre deixei. Tenho essa mania. Mas algumas vezes, quando eu ia lá, ela estava fechada. Pensei que era vento, que eu tinha fechado sem perceber. Coisas que você racionaliza. Aí teve o negócio da comida. Eu tinha comprado uns iogurtes, daqueles de potinho. Tinha certeza que tinha comprado 6. Contei quando guardei na geladeira, mas 2 dias depois só tinham 4. Achei que tinha comido e esquecido. Memória tá uma merda mesmo com tanto tempo em casa. Depois foi a cerveja. Eu tinha 8 latas. No dia seguinte tinham 6. Eu não tinha bebido. Tenho certeza absoluta. Comecei a achar que estava ficando louco. Ou bebendo mais do que pensava. Mas não fazia sentido. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quinta à noite. Eu estava jogando, devia ser umas 11 da noite. Fone de ouvido, concentrado numa ranked. De repente senti aquele arrepio. Sabe quando você sente que tem alguém olhando? Tirei o fone, olhei em volta. Nada. Apartamento vazio, óbvio, mas a sensação não passou. Fiquei desconfortável. Pausei o jogo, fui checar. Porta trancada, janelas fechadas. Tudo normal. Voltei pro computador. A sensação continuava. Olhei pro corredor que levava pro quarto. Estava escuro. Eu sempre deixava a luz apagada para não refletir na tela do PC. E eu juro que vi algo se mexer lá no fundo. Uma sombra. Rápida. Como se alguém tivesse se escondido. Levantei. Acendi a luz do corredor. Nada. Entrei no quarto. Vazio. Chequei o banheiro. Nada. Mas quando voltei para a sala, notei algo. A cadeira da mesa de jantar. Eu tenho 4 cadeiras, mas uso só uma. Uma delas estava diferente. Puxada. Como se alguém tivesse sentado ali. Eu não tinha sentado naquela cadeira, nem encostado nela. Comecei a ficar paranoico. Chequei as fechaduras de novo. Tudo trancado. Impossível alguém ter entrado. Tentei voltar a jogar, mas não consegui me concentrar. Fui dormir cedo. No meio da noite, acordei, com o som de alguém andando na sala. Passos, claros, no piso frio. Gelei. Fiquei deitado, sem me mexer, escutando. Os passos pararam. Silêncio. Peguei o celular, acendi a lanterna, saí do quarto devagar. A sala estava vazia, mas a porta do armário da cozinha, aquele armário alto onde eu guardo panelas e coisa que não uso, estava entreaberta. Eu nunca abro aquele armário. Cheguei perto, empurrei a porta. Vazio. Só panelas velhas, caixas. Mas quando ia fechar, vi algo que me fez parar. Uma das caixas estava amassada, como se alguém tivesse pisado nela, recentemente. E tinha um cheiro estranho. Suor. Alguém tinha estado ali dentro. No dia seguinte, instalei uma câmera. Daquelas baratas.
segurança residencial. Coloquei na sala com visão para a porta de entrada e para o corredor. Se tinha alguém entrando, eu ia pegar. Trabalhei o dia todo com o olho na câmera pelo celular. Nada. Porta fechada. Ninguém entrando ou saindo. À noite, antes de dormir, chequei a gravação do dia. Nada de anormal. Só eu andando pelo apartamento. Mas às 3h47 da manhã, a câmera captou algo. Movimento no corredor. Uma sombra. Saindo do meu quarto. Passando pela sala. Indo em direção à cozinha. A câmera não pegou o rosto. Pegou só a silhueta. Alguém magro. Andando devagar. Descalço. E então a pessoa abriu a geladeira. A luz da geladeira iluminou por um segundo. Vi o perfil. Era um homem. Cabelo comprido. Sujo. Usando uma camiseta que eu reconheci. Era minha camiseta. Ele pegou algo da geladeira. Parecia uma maçã. Fechou. E voltou. Pelo corredor. Em direção ao meu quarto. A câmera perdeu ele quando entrou no ângulo morto. Eu revi o vídeo umas 10 vezes. Mão tremendo. Coração disparado. Tinha alguém no meu apartamento. Alguém que entrava e saía do meu quarto enquanto eu dormia. Alguém que comia minha comida. Usava minhas roupas. E a câmera não mostrou ele saindo. O que significava? Ele ainda estava lá. Saí do apartamento. Rápido. Nem peguei nada. Só o celular e a chave. Desci pro hall. Liguei pra polícia. Explicei a situação. Eles levaram a sério. Disseram que iam mandar uma viatura. Enquanto esperava, o zelador do prédio apareceu. Seu Olavo, um senhor de uns 60 anos. Contei pra ele. Mostrei o vídeo. Ele ficou pálido. Tem um alçapão, ele disse. Como? No teto do seu apartamento. Acesso pro entreforro, onde passa a fiação, os canos. Esses prédios antigos têm. A maioria dos moradores nem sabe. Senti o estômago virar. E dá pra entrar por onde? Tem acesso pela área de serviço. Um alçapão pequeno. Geralmente fica trancado, mas... Ele fez uma pausa. Algumas fechaduras são velhas. Fácil de arrombar. A polícia chegou. 2 policiais. Expliquei tudo. Eles subiram comigo. Entraram primeiro. Armas em punho. Chequei cada cômodo. Vazio. Mas quando abriram o alçapão da área de serviço, encontraram um colchonete sujo, garrafas de água, embalagens de comida, roupas, minhas roupas, empilhadas num canto, e fotos, dezenas de fotos, de mim, dormindo, trabalhando, assistindo TV, todas tiradas de ângulos altos, de cima, do alçapão. Um dos policiais chamou reforço. Fizeram busca no prédio todo, nos outros entreforros, no porão, no telhado. Não acharam ninguém, mas acharam mais coisas. Cadernos, com anotações sobre minha rotina. Que horas eu acordava, o que eu comia, que tipo de pornô eu assistia. Tudo. Tudo anotado. E na última página de um dos cadernos tinha uma frase. Ele ainda não sabe que somos amigos. Não voltei pro apartamento. Cancelei o aluguel no dia seguinte. Perdi o depósito. Não liguei. A polícia nunca achou o cara. Disseram que provavelmente era um morador de rua que tinha descoberto o acesso e estava usando os entreforros para se abrigar. Quando viu que tinha sido descoberto, foi embora. Mas tem coisas que não fazem sentido. As fotos eram muitas, centenas, tiradas ao longo de semanas, e algumas eram de antes de eu me mudar. Do apartamento vazio, com anotações, novo morador chegando, preparar espaço. Mas como ele sabia que eu ia alugar aquele apartamento? Hoje moro em outro lugar, prédio novo, sem entreforro, sem alçapão. Coloquei câmeras em todos os cômodos. Tranco tudo 2 vezes. Mas tem noites que eu acordo e sinto aquela presença, aquela sensação de estar sendo observado. E eu fico pensando, será que ele me seguiu? Será que ele está em outro lugar agora? Aprendendo a rotina? Esperando? Ou será que tem outros? Outros como ele? Em outros prédios? Outros entreforros? Vivendo nas paredes? Observando? Esperando? Antes de dormir, eu sempre olho pro teto agora e escuto. Porque se você ouvir algo se mexendo lá em cima, talvez não seja rato.
uma noite que acordei com sede. Fui na cozinha, bebi água, voltei pro quarto. De manhã, o copo estava lavado e guardado no armário. Eu moro sozinho. Fala, conto mistérios. Aqui é o Carlos, 28 anos. Trabalho com TI, home office desde a pandemia. Sou daqueles caras meio nerd. Fica em casa, joga videogame, pede comida por app. Vida tranquila, sabe? Aluguei um apartamento em Porto Alegre em março de 2023. Zona Norte. Prédio antigo, mas bem conservado, segundo andar. Um quarto, sala, cozinha, banheiro. 50 metros quadrados. Perfeito pra mim. O prédio era daqueles dos anos 70. Corredor estreito, portas de madeira pesada, piso frio. 8 apartamentos no total. Vizinhança tranquila. Uma senhora idosa de um lado, um casal jovem do outro. O resto era gente que eu via pouco. Mudei sozinho. Poucos móveis. Cama, computador, uma TV. O básico. Não tenho muita coisa. Minimalista por preguiça, não por escolha. As primeiras semanas foram normais. Trabalhava durante o dia, jogava à noite, dormia tarde. Rotina de solteiro. Pedia comida umas 3, 4 vezes por semana. Pizza, hambúrguer, japonês. O delivery conhecia meu endereço de cor. O apartamento era silencioso. Às vezes eu ouvia os vizinhos. TV ligada, gente conversando, mas nada muito alto. Barulho normal de prédio antigo. Comecei a notar as coisas pequenas na terceira semana. Tipo, eu deixava a porta do banheiro aberta. Sempre deixei. Tenho essa mania. Mas algumas vezes, quando eu ia lá, ela estava fechada. Pensei que era vento, que eu tinha fechado sem perceber. Coisas que você racionaliza. Aí teve o negócio da comida. Eu tinha comprado uns iogurtes, daqueles de potinho. Tinha certeza que tinha comprado 6. Contei quando guardei na geladeira, mas 2 dias depois só tinham 4. Achei que tinha comido e esquecido. Memória tá uma merda mesmo com tanto tempo em casa. Depois foi a cerveja. Eu tinha 8 latas. No dia seguinte tinham 6. Eu não tinha bebido. Tenho certeza absoluta. Comecei a achar que estava ficando louco. Ou bebendo mais do que pensava. Mas não fazia sentido. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quinta à noite. Eu estava jogando, devia ser umas 11 da noite. Fone de ouvido, concentrado numa ranked. De repente senti aquele arrepio. Sabe quando você sente que tem alguém olhando? Tirei o fone, olhei em volta. Nada. Apartamento vazio, óbvio, mas a sensação não passou. Fiquei desconfortável. Pausei o jogo, fui checar. Porta trancada, janelas fechadas. Tudo normal. Voltei pro computador. A sensação continuava. Olhei pro corredor que levava pro quarto. Estava escuro. Eu sempre deixava a luz apagada para não refletir na tela do PC. E eu juro que vi algo se mexer lá no fundo. Uma sombra. Rápida. Como se alguém tivesse se escondido. Levantei. Acendi a luz do corredor. Nada. Entrei no quarto. Vazio. Chequei o banheiro. Nada. Mas quando voltei para a sala, notei algo. A cadeira da mesa de jantar. Eu tenho 4 cadeiras, mas uso só uma. Uma delas estava diferente. Puxada. Como se alguém tivesse sentado ali. Eu não tinha sentado naquela cadeira, nem encostado nela. Comecei a ficar paranoico. Chequei as fechaduras de novo. Tudo trancado. Impossível alguém ter entrado. Tentei voltar a jogar, mas não consegui me concentrar. Fui dormir cedo. No meio da noite, acordei, com o som de alguém andando na sala. Passos, claros, no piso frio. Gelei. Fiquei deitado, sem me mexer, escutando. Os passos pararam. Silêncio. Peguei o celular. Acendi a lanterna. Saí do quarto devagar. A sala estava vazia, mas a porta do armário da cozinha, aquele armário alto onde eu guardo panelas e coisa que não uso, estava entreaberta. Eu nunca abro aquele armário. Cheguei perto, empurrei a porta. Vazio. Só panelas velhas, caixas. Mas quando ia fechar, vi algo que me fez parar. Uma das caixas estava amassada, como se alguém tivesse pisado nela, recentemente. E tinha um cheiro estranho. Suor. Alguém tinha estado ali dentro. No dia seguinte, instalei uma câmera. Daquelas baratas,
de segurança residencial. Coloquei na sala com visão para a porta de entrada e para o corredor. Se tinha alguém entrando, eu ia pegar. Trabalhei o dia todo com o olho na câmera pelo celular. Nada. Porta fechada. Ninguém entrando ou saindo. À noite, antes de dormir, chequei a gravação do dia. Nada de anormal. Só eu andando pelo apartamento. Mas às 3h47 da manhã, a câmera captou algo. Movimento no corredor. Uma sombra. Saindo do meu quarto. Passando pela sala. Indo em direção à cozinha. A câmera não pegou o rosto. Pegou só a silhueta. Alguém magro. Andando devagar. Descalço. E então a pessoa abriu a geladeira. A luz da geladeira iluminou por um segundo. Vi o perfil. Era um homem. Cabelo comprido. Sujo. Usando uma camiseta que eu reconheci. Era minha camiseta. Ele pegou algo da geladeira. Parecia uma maçã. Fechou. E voltou. Pelo corredor. Em direção ao meu quarto. A câmera perdeu ele quando entrou no ângulo morto. Eu revi o vídeo umas 10 vezes. Mão tremendo. Coração disparado. Tinha alguém no meu apartamento. Alguém que entrava e saía do meu quarto enquanto eu dormia. Alguém que comia minha comida. Usava minhas roupas. E a câmera não mostrou ele saindo. O que significava? Ele ainda estava lá. Saí do apartamento. Rápido. Nem peguei nada. Só o celular e a chave. Desci pro hall. Liguei pra polícia. Explicei a situação. Eles levaram a sério. Disseram que iam mandar uma viatura. Enquanto esperava, o zelador do prédio apareceu. Seu Olavo, um senhor de uns 60 anos. Contei pra ele. Mostrei o vídeo. Ele ficou pálido. Tem um alçapão, ele disse. Como? No teto do seu apartamento. Acesso pro entreforro, onde passa a fiação, os canos. Esses prédios antigos têm. A maioria dos moradores nem sabe. Senti o estômago virar. E dá pra entrar por onde? Tem acesso pela área de serviço. Um alçapão pequeno. Geralmente fica trancado, mas... Ele fez uma pausa. Algumas fechaduras são velhas. Fácil de arrombar. A polícia chegou. 2 policiais. Expliquei tudo. Eles subiram comigo. Entraram primeiro. Armas em punho. Chequei cada cômodo. Vazio. Mas quando abriram o alçapão da área de serviço, encontraram um colchonete sujo, garrafas de água, embalagens de comida, roupas, minhas roupas, empilhadas num canto, e fotos, dezenas de fotos, de mim, dormindo, trabalhando, assistindo TV, todas tiradas de ângulos altos, de cima, do alçapão. Um dos policiais chamou reforço. Fizeram busca no prédio todo, nos outros entreforros, no porão, no telhado. Não acharam ninguém, mas acharam mais coisas. Cadernos, com anotações sobre minha rotina. Que horas eu acordava, o que eu comia, que tipo de pornô eu assistia. Tudo, tudo anotado. E na última página de um dos cadernos tinha uma frase. Ele ainda não sabe que somos amigos. Não voltei pro apartamento. Cancelei o aluguel no dia seguinte. Perdi o depósito. Não liguei. A polícia nunca achou o cara. Disseram que provavelmente era um morador de rua que tinha descoberto o acesso e estava usando os entreforros para se abrigar. Quando viu que tinha sido descoberto, foi embora. Mas tem coisas que não fazem sentido. As fotos eram muitas, centenas, tiradas ao longo de semanas. E algumas eram de antes de eu me mudar. Do apartamento vazio, com anotações. Novo morador chegando, preparar espaço. Mas como ele sabia que eu ia alugar aquele apartamento? Hoje moro em outro lugar, prédio novo, sem entreforro, sem alçapão. Coloquei câmeras em todos os cômodos. Tranco tudo 2 vezes. Mas tem noites que eu acordo e sinto aquela presença, aquela sensação de estar sendo observado. E eu fico pensando, será que ele me seguiu? Será que ele está em outro lugar agora, aprendendo a rotina, esperando? Ou será que tem outros? Outros como ele, em outros prédios, outros entreforros, vivendo nas paredes, observando, esperando. Antes de dormir, eu sempre olho pro teto agora e escuto. Porque se você ouvir algo se mexendo lá em cima, talvez não seja rato.
Você conhece todas as pessoas que têm chave da sua casa? Eu achava que conhecia. Minha mãe tinha uma. Minha irmã tinha outra. E eu tinha a minha. 3 chaves. 3 pessoas. Mas quando chamei o chaveiro para trocar a fechadura, ele encontrou algo. Marcas de cópia recente no cilindro. Alguém tinha feito uma 4ª chave. E eu não fazia ideia de quem. E aí conto mistérios. Antes de começar, preciso falar uma coisa. Eu sempre fui cético. Sempre tive explicação racional para tudo. Fantasma? Não existe. Paranormal? Psicológico? Stalker? Só acontece com famoso. Eu estava errado. Muito errado. Meu nome é Thiago. Tenho 35 anos. Sou analista financeiro. Morava em Belo Horizonte, num apartamento no bairro Savassi. Prédio bom, moderno, condomínio fechado, portaria com câmera. Tudo que uma pessoa solteira e um pouco paranoica com segurança quer. Comprei o AP em 2021, logo depois de um divórcio bem desgastante. A Renata, minha ex, ficou com a casa. Eu fiquei com o apartamento que a gente tinha comprado para investimento. Melhor negócio da minha vida no final das contas. Ou eu achava que era. Morar sozinho foi uma terapia. Depois de 8 anos dividindo espaço, ter meu próprio canto era libertador. Fazia o que queria, quando queria. Bagunça? Problema meu. Louça suja? Lavo quando der vontade. A rotina era simples. Acordava, academia às 6 da manhã, trabalho até às 6 da tarde, voltava para casa. Às vezes saía com os amigos. Às vezes ficava em casa vendo série, jogando. Vida de recém-divorciado se descobrindo de novo. Tinha uma faxineira, a dona Célia, que ia 2 vezes por semana, terça e sexta. Mulher de confiança, trabalhou com minha mãe anos atrás. Só ela tinha a chave além de mim e da minha irmã, que tinha uma cópia para emergências. Comecei a notar as coisas estranhas em abril de 2023. Primeiro foi a cerveja. Eu tinha comprado uma caixa de Heineken numa promoção. 12 garrafas. Contei quando guardei. Tenho essa mania de conferir as coisas. Uma semana depois, quando fui pegar uma, tinham só 9. Achei estranho. Eu tinha bebido 3 em uma semana. Parecia muito. Mas enfim, talvez tivesse bebido mesmo. Aí foi o shampoo. Eu uso sempre o mesmo. Compro aqueles vidros grandes que duram meses. Tinha comprado um novo fazia umas 3 semanas. Quando fui usar, tava pela metade. Impossível. Eu moro sozinho. Não recebo ninguém para dormir aqui. Ninguém toma banho aqui além de mim. Comecei a prestar atenção. E foi quando as coisas ficaram realmente estranhas. Uma quinta-feira, cheguei do trabalho umas 7 da noite. Abri a porta, entrei, larguei a mochila. A TV estava ligada. Na Netflix. No meio de um episódio de uma série que eu nunca tinha visto na vida. Alguma coisa sobre crime real. Eu nunca deixo a TV ligada. Nunca. Gasto de energia, né? Fui criado apagando luz. Peguei o controle. Chequei. O episódio estava no meio. 23 minutos de 47. Como se alguém tivesse pausado e saído. Senti um frio. Olhei em volta. Apartamento silencioso. Fui no quarto. Nada. Banheiro. Vazio. Cheguei até dentro do armário, embaixo da cama. Me senti idiota fazendo isso, mas fiz. Nada. Voltei para a sala. Olhei para o sofá. As almofadas estavam diferentes. Não na posição que eu deixo. Eu sempre ponho elas encostadas no braço do sofá. Mas estavam espalhadas, como se alguém tivesse estado sentado e usado elas para ficar confortável. Liguei para Dona Célia. Dona Célia, a senhora veio aqui hoje? Não, filho. Hoje não era meu dia. Só terça e sexta, lembra? A senhora deixou a TV ligada na última vez? TV? Eu não mexo na sua TV, Thiago. Só limpo em volta. Desliguei. Fiquei ali parado, no meio da sala, tentando entender. Fui na cozinha pegar água. Abri a geladeira. E vi um pote de comida que não era meu. Marmita de isopor. Daquelas de restaurante self-service. Com restos de arroz, feijão, carne, meio comida. Eu não tinha comprado aquilo. Não tinha pedido delivery. Eu não como em marmita de isopor. Aquilo não era meu. No dia seguinte, sexta, Dona Célia veio. Perguntei se ela tinha visto alguma coisa estranha na terça. Ela disse que não.
mas ficou pensativa. Agora que você falou, tinha uma toalha molhada no banheiro, no varal do box. Achei que fosse sua, mas não parecia. Era azul. Suas toalhas são cinza. Meu coração acelerou. A senhora viu mais alguma coisa? Qualquer coisa fora do lugar? Ela pensou. Tinha um copo sujo na pia. Mas eu sempre deixo tudo lavado quando vou embora. Pensei que você tivesse usado de manhã, mas eu não tinha usado. Pedi para ela ficar mais atenta. Se visse qualquer coisa estranha, me ligasse na hora. Fui trabalhar, mas não consegui me concentrar. Ficava pensando. Quem estava entrando no meu apartamento? Como? Para quê? Voltei para casa no fim da tarde. Antes de entrar, fiz uma coisa. Peguei um fio de cabelo meu, lambi a ponta. Colei na porta, entre a porta e o batente. Invisível. Se alguém abrisse a porta, o fio ia se soltar. Truque de filme, eu sei. Mas eu estava ficando desesperado. Saí. Fui num bar com uns amigos. Voltei umas 11 da noite. O fio tinha sumido. Alguém tinha aberto a porta. Entrei devagar. Acendi todas as luzes. Chequei tudo. Nada fora do lugar. Mas tinha um cheiro. Cigarro. Fraco, mas presente. Eu não fumo. Nunca fumei. Fui no quarto. A cama estava diferente. O cobertor que eu sempre deixo dobrado na ponta estava puxado. Como se alguém tivesse deitado. Coloquei a mão no lençol. Estava morno. Alguém tinha estado ali. Recentemente. Muito recentemente. Talvez ainda tivesse. Peguei uma faca da cozinha. Chequei o apartamento inteiro de novo. Cada canto. Cada espaço. Nada. Mas quando voltei pro quarto, vi algo que não tinha visto antes. No espelho do guarda-roupa. Escrito com o dedo na fina camada de poeira. Uma palavra. Oi. Chamei a polícia na mesma hora. Vieram 2 policiais. Fizeram perguntas. Chequei o apartamento. Tiraram foto da palavra no espelho. Tem sinais de arrombamento? Um deles perguntou. Não. Porta tá intacta. Janelas fechadas por dentro. Quem tem chave? Eu, minha irmã e a faxineira. Pode ser alguma delas? Não. Não faz sentido. Eles fizeram um boletim. Disseram que eu devia trocar a fechadura, colocar câmeras, os conselhos padrão. Depois que foram embora, liguei para minha irmã. Ju, você entrou aqui em casa esses dias? Não. Por quê? Você emprestou sua chave para alguém? Claro que não, Thiago. Que pergunta é essa? Contei tudo para ela. Ela ficou assustada. Disse que ia dormir lá em casa comigo se eu quisesse. Aceitei. Ela chegou em meia hora. A gente trancou tudo. Empurramos a cômoda contra a porta do quarto. Ficamos acordados até tarde, conversando, tentando entender. Dormimos por volta das 2 da manhã. Acordei às 6 com a Júlia me sacudindo. Thiago, acorda. Que foi? Olha isso. Ela apontou para a porta do quarto. A cômoda tinha sido afastada. A porta estava entreaberta. E no chão, na frente da porta, tinham pegadas. Pegadas sujas de terra. Como se alguém tivesse entrado durante a noite, com sapato sujo, andado pelo quarto e saído. Mas a gente estava lá dentro, dormindo. A polícia voltou, coletou as pegadas. Disseram que iam investigar. Chamei um chaveiro. Ele veio trocar a fechadura. Foi quando ele me mostrou. Olha aqui, ó. A fechadura foi copiada recentemente. Tem marcas. Alguém fez um molde da chave. Como? Massinha, sabão, argila, qualquer coisa. Pressiona a chave, tira o molde, usa o molde para fazer uma cópia. Fácil. Mas quem teria acesso à minha chave? Ele deu de ombros. Pensei em todas as vezes que deixei minha chave em algum lugar. Academia. Tenho um cadeado lá. Trabalho. Fica na minha gaveta, trancada. Em casa. Quando tinha gente. Festinha que fiz quando me mudei. Tinha umas 15 pessoas. Amigos, colegas de trabalho. As chaves estavam no porta-chaves da entrada. Qualquer um poderia ter pegado, tirado uma foto, feito um molde, devolvido. Ou, pensei
Pensei em todas as entregas: comida, mercado, correios. Quantas vezes o entregador ficou esperando enquanto eu pegava dinheiro? Quanto tempo as chaves ficaram na mesa da entrada? Suficiente. Suficiente para alguém pegar, apertar numa massinha, devolver. Troquei todas as fechaduras. Instalei câmeras, 4 delas, cobrindo tudo. Naquela noite, não aconteceu nada. Nem na outra, nem na semana seguinte. Achei que tinha acabado. Até que 3 semanas depois, cheguei em casa e tinha um recado na geladeira. Um post-it, com letra que eu não conhecia. Dizia: as câmeras não cobrem o teto. Vendi o apartamento, no prejuízo. Não liguei. Só queria sair dali. A polícia nunca descobriu quem era. O caso tá parado, sem pistas, sem suspeitos. Hoje moro num apartamento alugado, 1º andar, sem teto falso, sem forro, só laje, mas eu ainda cheço. Todo dia quando chego, antes de entrar, olho em volta. Procuro algo fora do lugar. Ainda coloco fio de cabelo na porta. Ainda conto minhas cervejas, porque eu aprendi uma coisa: segurança é ilusão. Fechadura pode ser copiada. Portaria tem entrega todo dia. Câmera tem ângulo morto. E a pessoa que te observa sabe disso tudo, melhor que você. Antes de dormir, eu sempre tranco a porta 2 vezes e coloco uma cadeira encostada nela. Não porque vai impedir alguém, mas porque pelo menos eu vou ouvir quando ele entrar de novo. Tem uma foto no meu celular que eu não tirei. Tá na minha galeria. Entre as fotos que eu tirei, na sequência, é uma foto minha, dormindo, tirada de dentro do meu quarto. Data: 3 noites atrás. Eu moro sozinha. Conto mistérios. Não sei nem por onde começar. Acho que vou começar pelo que me fez finalmente procurar ajuda. Pelo que me fez perceber que não tô ficando louca. Não vou dizer meu nome completo. Só pode me chamar de Ju. Tenho 26 anos. Trabalho com design gráfico, freelancer, então fico muito em casa. Moro em Florianópolis, num apartamento estúdio. Pequeno, mas é meu. Primeiro lugar que é só meu, sabe? Me mudei pra cá em janeiro deste ano, 2024. Vim de Joinville. Queria recomeço, cidade nova, vida nova. Tava saindo de um relacionamento tóxico com um cara que, bem, controlador é pouco. O Bruno checava meu celular, minhas redes sociais, queria saber onde eu tava toda hora. Quando terminei, ele não aceitou. Ficou aparecendo, ligando, insistindo. Vim pra Floripa justamente pra fugir disso, pra ele não me achar. Mas agora eu não sei se foi ele que me achou, ou se é algo pior. Os primeiros meses foram perfeitos. Cidade nova, ninguém me conhecia, eu podia ser quem eu quisesse. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Quarto, banheiro, uma cozinha americana integrada com a sala. 10º andar, vista para o mar. Um sonho. Trabalhava de casa, então passava bastante tempo ali. Mas não me sentia isolada. Tinha academia no prédio, mercado perto, praia a 5 minutos. Tudo novo, tudo bom. Conheci alguns vizinhos. A Marcela do 1008, sempre simpática. O porteiro, seu José, super atencioso. O Rafael do 1012, bonitinho. A gente dava oi no elevador. Me sentia segura. Até que em junho as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foi o celular. Eu tenho mania de colocar no modo avião de noite para não me acordar com notificação. Mas algumas manhãs eu acordava e ele estava no modo normal. Achei que era bug, que eu estava desligando sem querer. Depois foi o notebook. Eu sempre fecho ele quando termino de trabalhar. Mas algumas vezes, quando ia usar de manhã, ele estava aberto. Em stand-by, mas aberto. E as abas do navegador eram sites que eu não tinha acessado. Redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Como se alguém tivesse estado vendo meu perfil. Eu troquei todas as senhas. Coloquei autenticação de 2 fatores. Pensei que era hacker, que tinham clonado alguma coisa. Mas não fazia sentido. Nada foi alterado, nada foi postado. Ninguém mandou mensagem se passando por mim. Era como se alguém só quisesse ver.
Observar. A primeira coisa que realmente me assustou aconteceu numa terça à noite. Eu tinha trabalhado até tarde. Umas 11h30 fui tomar banho. Deixei o celular carregando na mesinha de cabeceira. Banho demorado. Daqueles de relaxar. 40 minutos, fácil. Quando voltei pro quarto, o celular estava em outro lugar, na cama. Eu tinha deixado na mesinha. Tenho certeza absoluta. Plugado no carregador. Mas estava na cama. Desplugado. A tela acesa. No aplicativo da câmera. Como se alguém tivesse estado usando. E deixado lá. Peguei o celular com a mão tremendo. Fui na galeria. Tinha fotos novas. Fotos do meu apartamento. Da sala. Da cozinha. Do corredor. E do banheiro. A porta entreaberta. Vapor saindo. Minha silhueta atrás do box. Alguém tinha tirado foto de mim tomando banho. Com meu próprio celular. Enquanto eu estava no chuveiro. Soltei o celular. Ele caiu na cama. Olhei em volta. Coração disparado. Tem alguém aqui? Minha voz saiu estranha. Aguda. Assustada. Silêncio. Peguei uma tesoura da gaveta. Chequei o apartamento todo. Embaixo da cama. Dentro do armário. Atrás da cortina. No banheiro. Nada. Ninguém. Mas alguém tinha estado ali. Alguém tinha pegado meu celular. Andado pelo apartamento. Tirado fotos. E depois colocado ele de volta na cama. Enquanto eu estava a 3 metros de distância. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada. Com todas as luzes acesas. Tesoura na mão. Assistindo à porta. De manhã, fui na portaria. Falei com seu José. Alguém subiu aqui ontem à noite? Alguma visita? Entregador? Não, filha. Depois das 9 eu não libero ninguém sem avisar o morador antes. E ninguém pediu para subir no seu andar. O senhor pode me mostrar as imagens das câmeras? Ele me levou na salinha de segurança. Me mostrou. Câmera do térreo, câmera do elevador, câmera do corredor do 10º andar. Nada. Ninguém tinha subido. Ninguém tinha saído do elevador no meu andar. O corredor ficou vazio a noite toda. Mas alguém tinha estado no meu apartamento. As fotos estavam lá. Reais. Inequívocas. Voltei pro AP. Comecei a procurar. Procurar como alguém poderia ter entrado. A porta tinha fechadura boa. Trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. As janelas. 10º andar. Impossível alguém escalar. A menos que... Fui até a janela da cozinha. Abri. Olhei para fora. Tinha um peitoril. Estreito, mas tinha. E ele se estendia pelos apartamentos do andar. Tecnicamente, alguém poderia sair pela janela de um apartamento e andar pelo peitoril até o meu. Mas era loucura. 10º andar. Vento. Um deslize e você cai. Quem seria insano o suficiente? Comprei travas para a janela. Instalei no mesmo dia. Todas as janelas. Trancadas. Ninguém ia entrar por ali. Coloquei uma câmera na sala. Daquelas de segurança doméstica. Baratinha, mas funcionava. Grava quando detecta movimento. Por 5 dias nada aconteceu. As gravações mostravam só eu. Entrando, saindo, trabalhando, dormindo no sofá às vezes. Nada de anormal. Comecei a achar que tinha funcionado. Que quem quer que fosse tinha desistido. Até sábado de manhã. Acordei e fui fazer café. Abri o armário para pegar a caneca. E vi algo que não era meu. Uma caneca. Nova. Azul. Com uma frase escrita. Café é melhor acompanhado. Eu não tinha comprado aquela caneca. Nunca tinha visto aquela caneca na vida. Peguei ela, virei. No fundo, escrito com caneta permanente. Você fica linda dormindo. Deixei cair. Ela estilhaçou no chão. Corri pro notebook. Abri o app da câmera. Fui direto nas gravações da noite anterior. 2h17 da manhã. A câmera mostra a sala vazia. De repente, movimento. Alguém entra no quadro. Vindo da direção do quarto. A pessoa tá de costas. Usando uma blusa de capuz. Preto. Impossível ver o rosto. A pessoa anda até a cozinha. Some do ângulo da câmera. Fica ali por uns 3 minutos. Depois volta. Ainda de costas. Anda até a porta. Abre. Sai. Como se tivesse a chave.
Revirei o vídeo umas 20 vezes. A pessoa nunca vira o rosto, nunca mostra as mãos. Nada identificável. Mas no final, antes de sair, a pessoa para. Vira levemente a cabeça, pro lado da câmera. E a cena, um tchauzinho. Como se soubesse que eu ia assistir aquilo. Fui na polícia, mostrei o vídeo, mostrei as fotos do celular. Contei tudo. Eles fizeram um boletim, disseram que iam investigar. Perguntaram sobre ex-namorados. Falei do Bruno. Eles foram atrás dele. Ele estava em Joinville, trabalhando. Tinha registros, testemunhas, álibi sólido. Não era ele. Instalei mais câmeras, troquei a fechadura, coloquei tranca extra. Na noite seguinte, a câmera pegou a pessoa de novo. 3h34 da manhã, entrando pela porta, que eu tinha trancado, andando pela sala, pegando coisas, olhando, colocando de volta, depois indo até a porta do quarto, parando ali, por 15 minutos, só parado, olhando para dentro, para mim, dormindo, e então saindo. Eu assisti aquilo e vomitei. Não dormi mais naquele apartamento. Fui para casa de uma amiga, cancelei o contrato, perdi a caução, não liguei. Voltei lá só uma vez, para pegar minhas coisas, com a minha amiga e o namorado dela. Quando abri o armário do quarto, tinha algo novo, um envelope. Dentro, fotos, impressas, dezenas de fotos, de mim, dormindo, em vários dias diferentes, vários ângulos. E embaixo, um bilhete. Você pode mudar de endereço, mas eu sempre vou te achar, porque eu já sei tudo sobre você. Onde você compra pão, que ônibus você pega, que parque você corre. Você não tem como fugir de alguém que já está dentro da sua vida. Até breve. Mudei de cidade de novo. Não vou dizer para onde, não vou dar detalhes. Cortei cabelo, mudei o estilo, deletei todas as redes sociais. Trabalho de um coworking agora. Não fico mais sozinha em apartamento. Mas tem momentos que eu sinto. No ônibus, na rua, no mercado. Aquela sensação de estar sendo observada. Eu viro, olho em volta, nunca vejo nada, mas eu sei. Eu sei que ele tá lá, em algum lugar, esperando. Porque gente assim não desiste. Gente assim não cansa. Para eles é um jogo. E eles têm todo o tempo do mundo. Se você chegar em casa e sentir que algo está diferente, confie nesse instinto, porque talvez você não esteja sozinho, talvez nunca tenha estado. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.